Oi, pessoal! Eu já tenho feito vídeos falando de análise exploratória de dados, né? E a gente vem trabalhando com os dados de seguro rural de 2021 no Brasil. E aí a gente viu em alguns vídeos como fazer a limpeza, organização, como criar alguns gráficos, como usar o Group By. Então, nesse vídeo, eu quero fazer tudo isso em um notebook apenas, só que separando dados para um estado do Brasil. Então, eu vou escolher aqui Minas Gerais, mas é possível fazer isso com qualquer outro estado ou até mais de um estado ao mesmo tempo. Então, a gente vai continuar usando os mesmos dados e aí a gente vai fazer mais ou menos tudo o que a gente fez nos outros vídeos. Então, ter uma visão geral dos dados, fazer o resumo estatístico, obter alguns gráficos, obter a correlação entre as variáveis, usar o Group By. Então, é tudo isso que a gente vai fazer. Então, os pacotes aqui são os mesmos. Lembrando que eu vou continuar usando essa célula aqui para quem quiser, né, que aí não precisa carregar outro notebook. Com esse notebook já é possível fazer tudo, a análise toda é possível fazer. Aí basta tirar esse comentário aqui e o último comentário, que aí é possível rodar esse notebook. Só que aí, para quem já tem os dados de 2021 salvos, não rodem isso aqui, senão vai demorar muito, né? Então, esse aqui é para quem não tiver os dados de 2021 já separados e salvos. Para quem já tiver, basta começar daqui. Então, a gente vai carregar os nossos dados, e aí isso demora um pouquinho, né? Demora alguns minutos. Então, vamos aguardar aqui. Depois de quase 2 minutos, né, o conjunto de dados carregou aqui no objeto segue, e aí eu vou fazer uma cópia desse objeto, porque daí caso a gente queira recuperar esse objeto, né, fizer alguma alteração que a gente não queira, é possível recuperar e não ter que carregar de novo. Então eu vou fazer essa cópia no objeto que eu vou chamar de DFBR, né, porque são os dados para o Brasil todo. E aí só conferindo aqui, que eu tenho 213.792 linhas, que são as apólices do Brasil em 2021, e 21 variáveis. E aí, coisas que a gente já fez nos outros notebooks é alterar alguns nomes aqui, tipo de seguro, que eu coloquei tudo em minúscula, o evento também, que eu deixei mais simples. Então, eu fiz algumas adequações aqui, né? Algumas culturas que, como são muitas culturas seguradas, então eu criei alguns grupos aqui, alguns grandes grupos, e aí eu que defini, né? Isso aqui também é arbitrário. Então isso aqui a gente já fez nos outros vídeos também. E aí depois eu só organizei as variáveis de acordo com a ordem que eu queria. Então eu coloquei aqui a ordem das variáveis do jeito que eu achei mais interessante. E aí aqui uma pequena amostra, né, de 5 linhas, lembrando que esse número aqui pode ser o número que a gente quiser. E aí a gente vai ter aqui a policy, o código do município, o nome, o estado, qual a seguradora. Então cada linha aqui, lembrando, é uma policy. Aí isso aqui só para verificar se tem algum dado faltante, né? Só que como a gente já fez a limpeza, já fez já teve todo esse cuidado, então não tem nenhum dado faltante. Aí agora que entra o que eu queria fazer, que é selecionar a pólice só de um estado do Brasil. Primeira coisa, no conjunto de dados da FBR, eu vou pedir as ocorrências únicas do UF, da variável UF, que é a unidade da federação ou estado. Então, são para esses estados que a gente tem dados. E aí eu vou escolher só o estado de Minas Gerais. Então, eu vou fazer aqui a seleção só das apólices do estado de Minas Gerais. Desse jeito aqui, eu só vou visualizar, não estou salvando ainda. Então, eu tenho aqui, ó, 16.644 linhas referentes a Minas Gerais. Aí ele mostra uma parte aqui dos dados. O que acontece? Os índices, ele vai de acordo com o que está no dataframe original. Então, Corinto, por exemplo, né, essa apólice aqui, estava na linha 1, essa aqui na linha 2, essa aqui na linha 147. E aí o que a gente vai fazer agora é deixar 0, 1, 2, e aí sempre é bom a gente fazer isso, e aí a gente usa aqui essa função reset index, drop igual a true, para ele poder não criar uma coluna de index. Então o que eu vou fazer é salvar essa informação aqui no objeto que eu vou chamar de df, usar o reset index para começar do 0, e depois pedir para ver uma amostra desses dados. E aí, se a gente quisesse, a gente poderia ver as primeiras linhas, né, df.head,
que isso ia me mostrar exatamente que as linhas agora são 0, 1, 2 e assim por diante. Então, tá tudo ok do jeito que a gente queria. Então, como eu já tinha falado, são 16.644 apólices de Minas Gerais. Então, vamos para a análise descritiva. Também coisas que a gente já viu nos outros vídeos, né? Primeira coisa, quantas apólices tem em cada município? O problema é que são muitos municípios, né? Então, eu pedi só os 10 primeiros. Se eu não tivesse pedido os 10 primeiros, tivesse deixado assim, ele nem ia conseguir mostrar tudo. Então, ó, Paraguaçu é onde tem mais apólices, Virgínia, depois Mutum. E esses municípios aqui só tem uma apólice. Então, eu não quero ver para todas mesmo, porque eu não vou conseguir, né? Então, eu vou pedir para mostrar as 10 primeiras, mas eu podia mostrar as 5 primeiras, as 20 primeiras, quantas eu quisesse. Então, as 10 primeiras são desses municípios aqui. Outra coisa que eu poderia querer saber tem informação nesse conjunto de dados sobre quantos municípios de Minas Gerais? Em Minas Gerais, há 853 municípios. Quantos desses 853 estão presentes no conjunto de dados? 632. Então, existem aí mais de 200 municípios que não têm informação sobre seguro rural em Minas Gerais, certo? Eu pedi o describe, que é o resumo estatístico dessas variáveis aqui, que eram as variáveis numéricas que me interessavam. Esse resumo estatístico aqui, ele tem muita informação, e aí geralmente quando a gente vai escrever um texto, colocar isso num artigo, por exemplo, é difícil ficar analisando todas as variáveis. Então, geralmente o que a gente faz é escolher as que chamam mais atenção, talvez o que é o foco do estudo. Então, eu fiz aqui um exemplo, colocando que para os dados de Minas Gerais 2021, eu quis analisar a variável prêmio. O que tem de interessante aqui? Então, eu coloquei aqui nesse texto, que o valor mínimo que tem aqui é R$55. Até no outro vídeo eu falei que estava em milhares de reais, mas não, esses valores estão em reais. Eu nem sei se esse é um número correto, uma apólice custa R$55, mas é o que está no conjunto de dados. Então, tem alguma apólice em Minas Gerais em 2021, cujo prêmio era R$55. O valor máximo, 285 mil e alguma coisa. Então, olha a discrepância, do mínimo para o máximo. Aqui eu tenho o primeiro quartil, o segundo quartil e o terceiro quartil. E aí eu fiz uma análise aqui do que esses valores representam. Esse valor aqui representa que 1/4 dos municípios tem prêmio abaixo desse valor. Então, abaixo de 2 mil e poucos reais. Metade, que é a mediana, os 50%, tem valor de prêmio abaixo de R$ 6.295. E metade tem valor acima disso. E o terceiro quartil quer dizer que 1/4 tem valores acima de R$ 15.600 de prêmio. Então, essa seria a distribuição dessa variável. Para as outras, a análise vai ser muito parecida, A gente vai sempre olhar aqui os valores de mínimo, máximo, os quartis. Aqui a gente tem a média também, que outra coisa interessante é comparar a média e a mediana. A mediana é 6.200, a média é 12.800. Então, a média é bem maior do que a mediana. O que isso quer dizer? Quer dizer que devem ter valores bem altos no conjunto de dados que estão puxando essa média para cima, Sendo que a gente sabe que 50% dos municípios tem valor de prêmio abaixo de R$ 6.200. Então, a média, nesse caso, ela foi influenciada pelos valores extremos, outra coisa que eu anotei aqui, que é o valor de subvenção também. A subvenção é o quanto que o governo dá de aporte para o produtor para ajudar a pagar o prêmio. Então, ele dá uma porcentagem do valor do prêmio, da apólice. Então, o valor mínimo que tem aqui é R$ 9,00, que eu também não sei se está correto, Tem aqui o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil, o valor máximo. Então, a subvenção vai de R$ 9,00 a R$ 48.000. Também uma amplitude bastante alta, A média de subvenção, 3.900 e a mediana, 2.000. Então, de novo aqui, a média está sendo influenciada pelos valores altos do conjunto de dados que a gente tem. Então, quer dizer que tem valores de subvenção bem altos aí que destoam do restante. Uma coisa que a gente pode ter interesse em saber é quem são esses valores destoantes aqui, Qual que é esse valor de prêmio tão alto, de subvenção tão alta, de indenização tão alta?
Então a gente pode fazer essa pesquisa. Então aqui eu quero saber, ó, qual que é esse menor valor de prêmio? Então ele retorna para mim, que eu poderia usar aquela função query também que eu já mostrei para vocês, que a gente até vai usar aqui embaixo. O que ele me disse? Que é o município de Pedralva, de Café, né, dessa seguradora, e o prêmio dele aqui, ó, R$ 55,34. E a subvenção foi de R$ 22. E não teve sinistro. Então essa é a informação que a gente tem. E o maior valor de prêmio, qual que é? É lá em Guarda-Mor, de Feijão, cujo prêmio aqui é aquele valor altíssimo, né? R$ 285.500. Não teve indenização também, a subvenção foi de 8 mil e poucos reais. Então, a discrepância aí desses valores, né? Eu poderia querer saber, eu não preciso colocar mínimo e máximo, eu posso colocar um valor específico. Aí eu coloquei aqui o valor específico que eu queria saber de indenização, que coincide com o valor máximo de indenização, que foi de Café, em Areado. Então foi onde teve um sinistro, né? E aí o prêmio tinha sido de 64 mil, a subvenção foi de 25 mil e a indenização foi de 1.597.000. Então a indenização bem alta, foi porque aconteceu uma geada nesse município. Então dá para a gente tirar muita informação fazendo esse tipo de pesquisa aqui, usando o Describe como guia para nós, né? E aí agora a gente vai para os gráficos. Também coisas que eu já mostrei para vocês. O que eu vou focar aqui? Eu vou mostrar alguns exemplos de interesse de pesquisa nos dados aqui. As 10 culturas que têm mais apólices. Quais são as 10 culturas? Então ele colocou aqui, né, em ordem, né, porque eu usei o value counts, e eu pedi para mostrar as 10 primeiras. Eu poderia colocar quantas eu quisesse, por exemplo. Quais são as 20 maiores? Só que, claro, né, esse número vai diminuindo até não ser tão expressivo assim. Então, eu escolhi 10. Então, café, 8 mil apólices, mais de 8 mil apólices. Depois, soja, tomate, milho, pecuário, milho, cana-de-açúcar. Mas o café e a soja dominam aqui a região, né? Tomate também aparece bastante. Aqui, o que eu fiz? A mesma coisa do value counts, só que colocando num gráfico, que aí fica muito mais visual essa discrepância do café para a soja, por exemplo. O café é mais que o dobro das apólices da soja, né? Que dá para a gente perceber isso. E aí depois vem tomate, milho, e aí vai caindo essa quantidade de apólices. Então, sempre um gráfico é mais ilustrativo do que uma tabela, do que uma informação numérica, né? Então, eu coloquei aqui uma pequena análise, né, que o café tinha mais de 8 mil apólices, soja mais de 3 mil, tomate mais de 1.000, e as seguintes foram essas aqui. Então, café, soja e tomate concentram essas apólices de Minas Gerais em 2021, e as outras sempre abaixo de 1.000 apólices. Então, também dá uma ideia geral de como que é a parte de seguro em relação às culturas que a gente tem aqui na região, no estado de Minas Gerais. O que eu tinha interesse também? Eu queria saber como que essas 10 culturas, né, quais que eram os valores das variáveis em relação a essas 10 culturas. Vou deixar mais claro aqui o que eu estou querendo dizer. O que eu fiz? Eu peguei, antes de mexer com as 10 culturas, eu usei o Group By para agrupar por cultura. Então, eu peguei por cultura, fiz o agrupamento e fiz a soma das variáveis. Então, eu peguei a área total para o abacate, número de animais para abacate, que não faz sentido, a produtividade estimada total para as apólices de abacate. Então, fazendo essas somas todas, né? O total de prêmio para as apólices de abacate e assim para todas as culturas. E aí, eu pedi para ver as somas para essas variáveis aqui que para mim faziam sentido. Então, por exemplo, ó, abacate teve um sinistro em 2021. Essas outras aqui nem tiveram sinistro. Ameixa teve 87 sinistros. E aí aqui tá tudo somado, os valores de prêmio, de indenização. Então, o que dá para ver aqui, ó? Café, milho, são todos valores bem altos.
Só que está tudo misturado, inclusive com aquelas que têm menos expressividade no estado. Então, o que foi meu interesse? Separar só aquelas 10 que eram mais expressivas. Então, eu tive que fazer algum tratamento aqui nos dados, que era criar um data frame só com as 10 principais culturas, pegar esses nomes dessas culturas, buscar no conjunto de dados original, né, quais que eram os valores dessas culturas, fazer a soma. Então, assim, são alguns passos mais complicados, mas com esse código aqui a gente consegue fazer. Quem tiver interesse é só ir fazendo linha por linha numa célula separada e vendo o que vai acontecendo a cada passo. Se não, basta usar esse código aqui e aí, se quiser, ao invés de 10, escolher as 5 principais culturas seguradas ou as 20 principais culturas. Eu escolhi as 10. Então, aqui eu consigo ver bem melhor. Então, olha só, as 10 principais culturas de Minas Gerais estão aqui, a soma da área de cada uma, animal só aparece no pecuário, a produtividade estimada, segurada, total segurado. E aí, o que a gente olha aqui, ó? Que os valores para café são dos mais altos, né? Não os mais, porque temos a soja aqui, por exemplo, que a soma da produtividade segurada está dando aí mais de 7 milhões. De café está dando 6 milhões e alguma coisa. Então, apesar de café ter mais apólices, o valor segurado de soja é maior. E aí, a gente pode fazer essa análise geral aqui, mas o que também chama atenção? O número de sinistros. Tiveram muitos sinistros de café, né? O que mais apareceu aqui, depois de tomate, depois de milho, segunda safra. Então, essas informações aqui são importantes, talvez, para as seguradoras saberem, né? Que tipo de cultura que tem mais sinistro, qual que costuma ser mais cara, os valores de indenização aqui, quais que são os valores mais altos, que aí café aqui os valores de indenização somaram um valor bem alto, mas também porque tiveram mais sinistros, né? Então também tem muita informação aqui. Outra coisa que vocês podem mudar é não mostrar todas as variáveis aqui. Vocês podem escolher algumas que vocês queiram, né? E eu agrupei por cultura. Vocês podem agrupar por outro tipo de variável, por outra variável. Aí vocês podem escolher uma outra categórica, né? Talvez tipo cultura, que aí são os grandes grupos. Então a gente consegue fazer essas coisas, né? Aqui eu fiz um gráfico bem interessante, que era para mostrar uma comparação também para essas principais culturas. Tá vendo que eu salvei isso num DF2. Então eu estou usando esse DF2 aqui também. E aí eu faço uma comparação do prêmio, subvenção e indenização para essas 10 culturas. Então, olha que interessante. O eixo Y aqui está 10 a sétima, então são 7 zeros depois do 1. Então, tudo aqui está em 10 milhões, né? Então, é em termos de milhões, né? Esses valores aqui. E aqui embaixo eu tenho a cultura. Então, o que fica claro aqui? Café tem mais indenização do que prêmio. Sempre a subvenção, que é esse azulzinho, ele é uma parte do valor do prêmio, que faz sentido, né? Para todos, a subvenção é uma porcentagem do prêmio. Só que para o café, a soma das indenizações ultrapassou a soma dos prêmios. Para milho segunda safra também isso aconteceu, só que em menor proporção. Para a soja, o valor dos prêmios foi muito maior do que o valor da indenização, o que é bom para a seguradora, né, que não aconteça indenização. Então, com isso, a gente tem essa ideia geral, né, e a gente poderia fazer essa análise, dizendo quais as culturas que tiveram mais indenização do que prêmios, que a subvenção é sempre um valor que é parte do prêmio. Então, a gente tem aí várias coisas que podem ser interessantes para tirar desse gráfico aqui. O gráfico de pizza que a gente já fez, né, com a porcentagem das apólices que a gente tem para cada cultura, e aí eu fiz uma pequena análise aqui, que aí o café representa mais de 50% de todas as apólices, a soja quase 19%, e aí o restante aqui fica distribuído entre as outras. Então, também é uma informação assim que demonstra como que o café e a soja são expressivos no estado, né? Seguido aí pelo tomate, milho, pecuário e milho segunda safra.
Aí eu usei aqui tipo cultura, que é aquela outra variável em que a gente agrupou as culturas, né? E aí as culturas perenes são as que têm mais apólices, depois grãos, depois hortaliças, bem menor o número. Então aqui as culturas perenes é quase o dobro, né, do que é de grãos, o número de apólices. E eu fiz aqui o gráfico de colunas para isso, que também eu já tinha feito em outro vídeo. Só que agora para Minas Gerais, né? Tudo que eu tinha feito no outro vídeo era para o Brasil inteiro. Agora é para Minas Gerais. Então as culturas perenes aqui, ó, que são cana, café e o pecuário, são responsáveis por 9.700 apólices, os grãos por pouco mais de 5.000, e aí as seguintes são essas, né, hortaliças, frutas, que aí são uma quantidade muito menor das apólices, né, comparado com as culturas perenes e com grãos. Aqui só um gráfico de pizza com os tipos de cultura, que é a mesma coisa que a gente fez aqui, só que em termos de porcentagem. Então as culturas perenes aí representando 58% de todas as apólices e depois grãos 31%. Então as duas juntas aí já dão quase 90% de todas as apólices, né? Então vendo como é que no estado elas são importantes. Aqui eu fiz o histograma da variável prêmio. Eu coloquei aqui bins igual a 11. Esse número aqui dá para a gente alterar, que é o número de colunas que a gente tem. Na verdade, a gente sabe que a gente tem valores aparecendo até aqui, porque se o gráfico foi feito, ele vai até o final dele. Só que não dá para ver, porque são poucas apólices. Então, o que a gente consegue visualizar? Que a gente tem mais de 14.000 apólices nesse intervalo aqui, que é o valor de prêmio de 0 até 25.000. E aí a gente tem quase 2.000 apólices entre 25.000 e 50.000 reais e muito poucas nesses intervalos mais altos aqui, né? E aí, de novo, a gente pode pedir para ver. Por exemplo, eu quero saber aqui quais são as apólices que têm mais do que 100.000 reais de prêmio, né? Que o prêmio é tão alto assim. Aí tem 121 apólices. Aí só uma ideia geral aqui, ó, soja, café, amendoim. Então, café e soja parecem ser as mais presentes aqui, né? Deixa eu ver se dá para eu, de repente dá para eu fazer. Não vou fazer isso agora não, senão pode confundir. Depois eu penso em alguma coisa para a gente fazer aqui. Aqui eu fiz o boxplot da variável prêmio. E aí, o que ela representa? Nessa caixinha aqui, a gente tem o primeiro quartil, o segundo quartil, ou a mediana, o terceiro quartil. Aqui, esses risquinhos até 1,5 a amplitude entre o primeiro e o terceiro quartil. E aqui embaixo, menos 1,5 da amplitude entre o primeiro e o terceiro quartil. Não precisa preocupar muito com esses cálculos. Preocupem-se mais em saber que esse é o primeiro, segundo e terceiro quartil e que esses pontos são os outliers, ou os valores discrepantes. Para a gente saber exatamente os valores que são o primeiro, segundo e o terceiro quartil, basta a gente pedir o describe aqui da variável prêmio. Então eu consigo ver, ó, o mínimo, o primeiro quartil, o segundo e o terceiro. Então são esses valores aqui que eu coloquei uma pequena análise para ajudar na explicação desses valores, né? Ok, então fechando essa parte de gráficos, eu vou fazer aqui o cálculo da correlação entre as variáveis. A primeira coisa que a gente pode fazer é usar a função core, que calcula a correlação, e eu coloquei todas as variáveis numéricas aqui. Só que uma tabela desse tipo aqui fica muito difícil da gente visualizar, porque tem muitos números. Então a gente já viu como fazer o heatmap, que é esse mapa de calor aqui, né? Que vai dizendo para a gente os valores mais altos de correlação, próximos de zero, e os valores mais fortes negativamente. Aqui eu tenho uma versão desse gráfico, só que o que acontece? Ele é um gráfico espelhado, então o valor que está aqui é o mesmo valor que está aqui, o valor que está aqui é o mesmo que está aqui, então tudo que está na diagonal, acima da diagonal, é igual ao que está abaixo da diagonal. Então, eu fiz uma outra versão aqui, em que a gente omite a diagonal e pega só os valores abaixo. Porque na diagonal sempre vai ser 1, porque é a correlação da variável com ela mesma. Área com área,
animal com animal, duração com duração, que não faz sentido a gente analisar. Então, pegando esse gráfico aqui, fica mais fácil da gente analisar. E aí eu fui fazendo aqui uma análise desses números. Por exemplo, aqui a correlação é quase perfeita entre produtividade segurada e produtividade estimada. Então, elas são praticamente a mesma coisa, os mesmos valores. Aqui eu tenho uma correlação alta entre subvenção e prêmio, o que faz sentido, né? Porque a subvenção é calculada como uma porcentagem do prêmio, então elas vão andar de forma muito parecida, né? Enquanto uma aumenta, a outra vai aumentar também, quando uma diminui, a outra também diminui. Temos também sinistralidade e sinistro com valor de 0,68, é isso? Isso. Que a sinistralidade é o cálculo da sinistralidade, né? Que a gente divide o valor das indenizações pelo valor dos prêmios. E o sinistro é aquela variável que é 0 ou 1, se aconteceu sinistro ou não. Então, quer dizer que onde houve sinistro, o valor da indenização vai ser mais alto. Então, essas variáveis vão tender a andar juntas também. Não perfeitamente, mas numa mesma direção. Aqui a gente tem sinistralidade e indenização, que também tem um valor relativamente alto, né, uma correlação moderada, que aí, como a sinistralidade é calculada como a razão entre indenização e prêmio, então também a correlação vai ser um pouco mais alta. Já a correlação negativa aqui aparece muito pouco, né? A mais alta que a gente tem é essa aqui, que é entre taxa e duração. Só que nem vale a pena comentar, porque esse valor é baixo, né? Uma correlação negativa alta seria ali de menos 0,8, menos 0,7, menos 0,9. Então, nem vale a pena a gente fazer uma análise. E uma coisa que eu gostaria muito de chamar a atenção é que correlação não implica causalidade. Então, quando a correlação é alta, não quer dizer que uma variável causa a outra. Quer dizer só que as duas andam juntas. Oi, gente. Eu voltei do futuro para falar uma coisa que ficou faltando, que são os diagramas de dispersão. Depois que a gente faz o cálculo das correlações, muitas vezes a gente quer ver melhor como que funciona a associação entre duas variáveis, né? Porque esses valores são sempre a correlação num par de variáveis, né? Então, o que ficou faltando foi fazer alguns diagramas de correlação para algumas das variáveis que possam ter interesse, né? Então, eu escolhi, por exemplo, aqui, né? Produtividade segurada e produtividade estimada. Deu uma correlação praticamente perfeita. Então, o que eu fiz foi o diagrama de dispersão entre as duas para ver como é que ficava. Então, olha só, isso aqui é uma correlação praticamente perfeita. Para cada unidade que aumenta na produtividade segurada, aumenta uma unidade na produtividade estimada. Elas são praticamente a mesma coisa. E, além disso, eu fiz aqui o mesmo diagrama de dispersão, só que incluindo uma variável categórica junta para cada um desses pontos. Porque cada um desses pontos aqui é uma apólice, né, cujo valor de produtividade estimada está aqui, no eixo Y, e no eixo X é a produtividade segurada. Eu também posso pegar para cada um desses pontos referente a alguma variável qualitativa, e aí eu escolhi o tipo de cultura, dentre essas aqui. Então, cada um desses pontos aqui está representando para a gente qual é o tipo de cultura. Então, está aqui, né? Não sei se está sobreposto ou não, mas as hortaliças tendem a ter produtividade segurada e estimada com valores altos, né? E aí, aqui juntos, aqui eu tenho as culturas perenes, leguminosas aqui aparecendo, tem uma certa sobreposição, mas dá para dar uma ideia disso, né? Eu fiquei curiosa com esse ponto aqui, né? Que esse ponto, ele é um valor muito alto de produtividade segurada e estimada e é de hortaliças. Aí eu pedi para ver, né, qual que é esse ponto cuja produtividade estimada é o valor máximo. Poderia ser assegurada também. E aí ele me falou que é de São Gonçalo do Sapucaí, esses dados aqui são todos de Minas Gerais, né? De pimentão, né, hortaliças mesmo, e a produtividade estimada está aí 256 mil e a assegurada 230 mil. Então faz sentido, né? Esse ponto aqui
ser um valor tão alto assim. Então é uma apólice de pimentão. Interessante. E não teve sinistro essa apólice aqui. E a subvenção foi de 2.600. Interessante. Fiz também um outro par de variáveis que também teve uma correlação alta, que foi subvenção e prêmio. Aqui, subvenção, aqui. E prêmio, que deu uma correlação de 0,89. Então, a gente também espera uma reta crescente, né? Mais ou menos crescente, tá aí, ó. Então, estão aqui os valores de subvenção e os valores de prêmio. Essas linhas aqui, provavelmente, é que tem vários valores que são muito parecidos, né? Aí acabam formando essa linha, né? Mas tá aí uma tendência crescente, né? Claro, à medida que aumenta o valor do prêmio, aumenta a subvenção por ela ser uma porcentagem do prêmio. Eu fiz a mesma coisa, né? O diagrama entre subvenção e prêmio, incluindo o tipo de seguro. E aí, para a gente poder ver se tem uma tendência aí, né? Custeio, produtividade, né? Produtividade costumam ser esses valores aqui. Tá, né? Não sei se deu para tirar alguma conclusão muito importante aqui, porque os valores de custeio aqui eles estão bem espalhados. Mesmo assim, tem uma tendência, né? Porque tem essas linhas aqui, tendo essa linha bem crescente mesmo, né? Entre as duas variáveis, subvenção e prêmio. Já as que tiveram correlação baixa, qualquer um desses valores que deram aqui próximos de zero, né? Esses valores baixos aqui de correlação, a gente pode olhar só para ver como é que é essa tendência aleatória, né? Eu escolhi aqui produtividade segurada e indenização. Vamos só ver qual que é. Produtividade segurada está aqui e indenização. Vamos olhar aqui, ó. Indenização está aqui, produtividade segurada está aqui. Então, é esse valor que é praticamente zero. Então, como que seria uma tendência praticamente aleatória, né? Tá aí, ficou esse gráfico aqui. Na verdade, a interpretação aqui é sempre, né? Se a gente tem uma linha crescente, quer dizer que se uma aumenta, a outra tende a aumentar também. Então, se eu tenho valores altos do X, eu tendo a ter valores altos do Y. O que acontece aqui é que eu tenho altos valores do X com valores do Y, que seria indenização, alguns altos, outros baixos. Então, não existe essa associação. Às vezes acontece de uma tá alta e a outra tá baixa. Uma tá alta e a outra tá alta também. Então, varia muito. E também indenização tem muitos zeros, né? Nesse caso aqui, que muitas apólices não tiveram sinistro. Então, por isso que aconteceu esse padrão aqui. Mas para cada par de variáveis, a gente vai ter um outro padrão acontecendo, e aí vocês podem fazer testes com vários outros pares de variáveis que deram valores baixos aqui e ver o que acontece. Bem, então agora sim, né? Acho que era isso que eu queria mostrar. A gente finaliza aqui uma análise exploratória com essa parte de gráficos e o uso do Group By e todas as outras ferramentas que a gente viu. Então, pratiquem, tentem usar para os seus bancos de dados, seus conjuntos de dados, e é isso. Espero aí ter ajudado e clareado algumas coisas no uso do Python para fazer essa parte de análise descritiva.